Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 44, que diz: Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Nós estamos nesse mês de novembro falando sobre decisão, e num tempo aí de busca e pedindo a Deus clareza do que compartilhar. O Senhor trouxe ao meu coração essa situação, essa experiência que essa mulher viveu na presença de Deus. E eu fiquei perguntando para Deus, mas o que isso pode ter a ver com o tema? E eu passei a fazer uma leitura um pouco mais profunda, e o Senhor ministrou algumas coisas no meu coração muito interessantes, e que eu gostaria de compartilhar com você aqui nessa manhã. O tema da mensagem é: decida romper com as impossibilidades. E por que eu coloco até de maneira proposital o distante aqui do possibilidades? É porque cabe a nós decidirmos, e eu estava falando agora na classe de batismo, se Deus permitir, nós teremos 5 irmãos que serão batizados agora no mês de dezembro. E na classe, agora até dividi com o irmão Zé, ele está com os que já estão um pouco mais avançados, e eu comecei com outros 2 hoje, a classe de batismo, e nós estávamos falando sobre a importância da decisão, que determinadas coisas não têm a ver com a forma como eu me sinto, com a emoção do momento, mas sim com uma decisão clara, que eu posso estar tomando. E aí o que acontece? Se nós não tomamos determinadas decisões na vida, nós vamos viver totalmente parados, vendo tudo passando à nossa volta, pessoas crescendo, se desenvolvendo, caminhando, e muitas vezes a gente vai ficar ali estático, parado, sem entender o que poderia estar acontecendo de bom na nossa vida, e sem experimentar inclusive essas coisas. E por que esse texto traz para nós essa ideia? Esse texto é muito rico na experiência, no contexto, em tudo que estava acontecendo. Vocês vão se lembrar que no versículo 40 ali de Lucas 8 começa a situação onde uma multidão recebe Jesus, e Jairo, dirigente da sinagoga, vai até o Senhor porque a filha dele estava doente, à beira da morte. E aí no meio desse caminho é que acontece essa situação que nós estamos citando. Nós não vamos falar de Jairo, não vamos falar da menina, nós vamos falar de uma mulher que sequer nós sabemos o nome, mas que marcou a história bíblica de uma forma tão extraordinária, porque para mim, uma das pessoas mais decididas no Novo Testamento foi essa mulher, mesmo que eu não saiba o nome dela. Essa mulher foi decidida em mudar de vida, em sair da situação que ela estava vivendo, romper com todas as impossibilidades que estavam diante dela, e não eram poucas. O texto nos mostra algumas barreiras, algumas impossibilidades que estavam colocadas ali de forma plena na frente daquela mulher. E eu quero deixar para vocês aqui alguns pensamentos. Só consegue experimentar o sobrenatural quem decide romper com aquilo que apenas os seus olhos enxergam. Eu pensei ontem nessa frase. E às vezes nós não rompemos com o sobrenatural porque nós decidimos continuar enxergando com os nossos próprios olhos. E aí vai existir um conflito, porque enquanto são os meus olhos que estão enxergando determinada coisa, o sobrenatural de Deus não se manifesta.
Enquanto eu estou tentando resolver as coisas baseado na minha razão, nas minhas condições, na minha capacidade, o sobrenatural de Deus fica de stand-by, esperando para ver se de fato eu vou tomar uma decisão que pode mudar toda a minha história. E aqui existem algumas decisões que essa mulher tomou e que nós também precisamos tomar, para que nós possamos romper com aquilo que nós e as pessoas dizem que é impossível. Porque veja bem, temos a premissa maior, principal aqui na palavra de Deus, de que nada é impossível para Deus. Então, ou seja, a palavra impossível só existe para duas categorias de ser: o capeta e o ser humano. Para Deus não existe impossível algum, até porque nós estamos falando de um ser supremo, sublime, todo-poderoso, e que não se submete nem se limita a absolutamente nada da criação que Ele mesmo fez. Então Deus não está limitado a nada. Nós é que limitamos muitas vezes a ação de Deus. Nós muitas vezes colocamos barreiras para que o milagre aconteça, para que o sobrenatural se manifeste. E preste atenção, a primeira atitude que essa mulher toma, ela decide romper com os formalismos humanos. E uma das coisas que mais impossibilitam o mover de Deus na nossa vida são as formalidades. São as coisas que nós mesmos estabelecemos e que não fazem sentido algum para Deus e tampouco para a Bíblia. Tem coisa que a gente cria, tem achismos que a gente inventa e coloca Deus na história para ficar mais espiritual. Só que na verdade Deus não tem nada a ver com isso. Tem questões que nós estabelecemos e que simplesmente não existem. Olha o que o texto vai dizer no versículo 43, no início. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Temos muitas mulheres presentes aqui, eu não vou ficar especificando o processo de fluxo de sangue que a mulher tem constantemente, mensalmente. Nós vamos pensar, para a mulher é um grande desafio, e faz parte da vida, mensalmente lidar com esse contexto. Essa mulher tinha 12 anos que ela não parava de ter esse problema. Nós não estamos falando de uma pessoa que simplesmente, mensalmente tinha ali o seu fluxo de sangue, aquele momento ali da sua menstruação. Nós estamos falando de alguém que por 12 anos da sua vida não sabia o que era não ter aquele problema. Então pensem nisso, para entender aonde eu quero chegar. Nós estamos falando de alguém, então vamos supor que essa mulher tivesse 30 anos, então quase metade da vida dela ela estava lidando com esse contexto. Vamos então ser um pouco mais otimista, vamos dizer que ela tinha aí os seus 40 anos, 40 e poucos anos, então significa que 1/3 da sua vida, ela estava vivendo aprisionada a esse problema. Então no mínimo, essa mulher estava vivendo 1/3 da sua vida, ou até metade da sua vida, com esse sofrimento. Qual é o formalismo humano aqui? Muitos. Naquele tempo, mulheres com fluxo de sangue eram consideradas impuras e elas não podiam fazer parte do convívio social. Se você for pensar dentro dos padrões normais, então naquela semana, naquele período que está um pouco mais intenso para a mulher, então ela se afasta, aí depois pela ótica judaica ela se purificava da sua impureza, da sua menstruação, então estava tudo bem. Só que fazia 12 anos que ela não sabia o que era ser purificada. Fazia 12 anos que não era permitido a ela conviver com as pessoas. Aí você diz assim, mas como é que você vai saber disso tudo? Gente, nós não estamos falando dos dias atuais, onde você tem N artifícios aí para você utilizar, produtos, tratamentos, e o texto diz aqui, depois a gente vai falar disso,
ela já tinha gastado tudo que ela tinha e que não tinha para tentar resolver, e nada resolvia o problema dela. Só era isso? Não. Aí tinha um outro problema. Como que essa mulher podia encontrar a solução do seu problema, se tudo dizia para ela que a única coisa que restava para ela era ficar isolada? E normalmente o nosso adversário faz isso conosco. Ele nos mostra uma realidade aonde as pessoas não nos amam, aonde as pessoas não se importam conosco, aonde elas não estão pensando nos nossos problemas, aonde elas não se importam com aquilo que a gente vive. Ele vai inserindo uma narrativa no nosso coração, aonde a gente vai pensando que o amor de Deus já não existe mais, e o diabo vai tentando imprimir no nosso coração uma indiferença por parte dos outros, que vão fazendo com que a gente comece a acreditar que de fato todo mundo à nossa volta não se importa com a gente. Eu quero dizer para você, isso não é verdade. E por que eu estou dizendo isso? Até para poder voltar nisso aqui. O afastamento, não poder estar com pessoas, não poder inclusive desfrutar de uma vida normal, porque se essa mulher vivia nessas condições, ela não poderia inclusive, se fosse casada, a viver com seu esposo. Você viver privado de todo tipo de estrutura que está à sua volta, são situações que vão limitando a sua capacidade de pensar em algo novo. E essa mulher só sabia viver distante, afastada, isolada. E por que uma decisão era importante para a vida dela? Porque se ela seguisse os ritos humanos, ela nunca teria tocado nas vestes de Jesus. Primeiro, porque ela nem chegaria ao convívio da sociedade, porque isso era proibido a ela. Segundo, ela poderia se expor, as pessoas poderiam ver a condição dela. Então ela teve que romper com uma outra questão, que era a vergonha que ela poderia estar sentindo de si mesma. E sabe o que acontece conosco na maioria das vezes? Nós aprendemos a aceitar o sentimento de vergonha que o diabo coloca no nosso coração. E a gente começa a sentir vergonha do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão, do meu familiar, do meu pastor, do meu líder, ou da pessoa que está ali ao meu lado. Eu começo a pensar que todo mundo acha que eu não sou digno de determinada coisa, que eu não tenho valor, ou que eu não posso viver uma vida como as outras pessoas. E olha só, Deus nunca vai impor restrições que só provocam dor e afastamento para as pessoas. E eu estou falando isso com muita propriedade para você, você vai me entender. Pensa assim comigo: ah, mas espera aí, Deus proíbe o pecado, óbvio, mas o pecado traz destruição. Então, a gente já está até fazendo essa divisão bem clara aqui. Deus nunca vai impor uma regra para você que vai fazer você viver distante de todos, que vai fazer você viver uma vida triste, amargurada, deprimida, que vai fazer você acreditar nas mentiras que o diabo te conta. Pensa comigo, Deus não faz isso. Ou seja, a maior parte das formalidades que você aprendeu durante talvez a sua vida, infelizmente eu só tenho um conselho para você: com a maior parte delas que só te leva para baixo, você deve pegar e colocar elas na lata do lixo e recomeçar. Porque enquanto você viver preso a formalidades que só te tornam religioso, rígido, e que só busca ver defeito nos outros e problema nos outros, você nunca vai crescer na sua vida com Deus. E isso é uma prisão. E o diabo gosta de fazer isso, por quê? Porque no cabresto fica fácil para domar qualquer animal. Só que Deus não põe cabresto em ninguém. Deus não ensina que nós devemos pôr cabresto, até porque Ele não nos trata como animais, Ele nos trata como filhos. E filho é ensinado pelo pai, mesmo quando erra, é disciplinado pelo pai, mas não é tratado como um animal. Ou seja, a maneira como Deus lida conosco, Ele não estabelece um padrão
que só me faz me sentir um lixo ou um animal. Deus estabelece um padrão, uma vida de santidade, de busca e de rendição a Ele, mas que nunca vai acrescentar dores ao meu coração. E o que mais tem acontecido na sociedade dos dias de hoje é que as pessoas têm vivido presas a padrões, critérios, formalismos que fariam com que essa mulher nunca tivesse tocado Jesus. E sabe por que muitas vezes você não tem tocado Jesus ou eu? Porque a gente está mais preocupado com o que os outros estão pensando a nosso respeito do que com o que realmente Deus pensa a nosso respeito. Você vive tão preocupado com a opinião dos outros que você não vive mais. Eu acho uma camiseta muito legal da Ana Flávia, que ela está assim, um negócio rodando, parece de computador, e está escrito assim: procurando a sua opinião. E eu acho isso muito legal, porque sabe o que acontece? Para isso se tornar verdade na nossa vida, é um ato libertador. É você entender que a opinião dos outros pouco importa para você. Até porque a voz do povo não é a voz de Deus, gente. Sabe por quê? O povo disse: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Alguns instantes depois, estava pedindo Barrabás e pedindo para crucificar Jesus. O mesmo povo. O povo não sabe de nada. Eu e vocês não sabemos de absolutamente nada, porque o nosso padrão é mesquinho, egoísta, voltado para nós mesmos. O nosso senso de justiça tem a ver com aquilo que a gente acha certo, porque vai proporcionar algo bom para nós, e não tem nada a ver com Deus. Nós somos hedonistas, egoístas por natureza. Nós só buscamos o nosso prazer. A gente só tenta tornar um valor justo se ele tiver proveito para mim mesmo. E aquele que vê que eu estou mentindo, ataque a primeira pedra, porque eu pego a outra e ataco em você de volta, porque todos nós somos assim. O único padrão que nos salva é o padrão divino, porque no padrão divino não tem mentira, não tem egoísmo. O padrão de Deus é o que dá. Ele deu seu filho para morrer por nós. Ele ofereceu seu filho numa cruz para se entregar por nós. O padrão divino, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe qual é o nosso padrão? Se fizer bem para mim, legal, é bom, é de Deus. Se não me agrada, deve ser do diabo, isso aí não deve ser de Deus. É assim que a gente faz. É assim que nós somos. Vai melhorar um dia? Talvez. Só que enquanto nós não rompermos com as formalidades humanas, eu não estou dizendo formalismo, gente, de etiqueta, de comportamento, de como que a gente... Não é isso. Eu estou falando de moldes que a gente vai colocando na nossa cabeça, que ser crente é isso. E aí você para avaliar que os mais formalistas, ou os mais cheios de regras e compartimentos de comportamento, olha, é assim, temos que ser assim, o crente tem que ser assado, está tão oco de Deus, tão vazio de Deus, que já não sabe o que é ganhar uma alma para Jesus faz décadas. Mas tem o formalismo, tem a regra, e essa regra não leva ninguém para o céu, gente. Até porque eu posso falar um negócio que vocês vão se assustar agora. Eu estou quase herege hoje, mas eu não estou herege, nunca serei, pretendo não ser. Deus quebrou as regras quando mandou o filho dele morrer numa cruz por nós. Porque a regra era clara, segundo Arnaldo César Coelho diria: Cibele pecou, Cibele morre. O Larry errou, o Larry paga. O Israel fez, o Israel colhe. A regra era essa: a alma que pecar, essa morre. Você fez, problema seu. Deus foi lá e quebrou essa regra, dizendo o seguinte: ok, a regra é essa, e fui eu que impus, só que eu vou fazer algo um pouquinho diferente. O meu filho
vai pagar pelos erros de todos. Mas a regra é essa. Mas a regra é minha. E como eu que fiz a regra, eu decido quebrá-la para salvar toda uma humanidade que está perdida em seus pecados. Esse é o formalismo ideal. O formalismo de Deus está baseado na graça dele, está baseado na misericórdia dele, no amor dele, e não em ações que eu penso que estão me tornando um crente melhor. Porque eu estou me vestindo de forma mais adequada, porque eu estou seguindo alguns padrões que as pessoas... Isso aí é bobeira. Está cheio de gente bem vestida e que vive na prática constante do pecado. Isso não leva ninguém para o céu. Está cheio de gente que vive com regra, com cabresto, mas que compra e não paga, que mente, que fala mal, e isso não é de Deus. Então esse tipo de formalismo não existe. E se essa mulher não decide romper com essa maldita formalidade que os homens tinham criado, ela viveria para o resto da sua vida doente. Porque nós muitas vezes vivemos doentes por conta das regras que as pessoas impõem para nós. Você vive doente porque talvez você ache até que é errado buscar a cura. Você vive deprimido porque às vezes você pensa que é errado buscar a cura da tua alma. Você vive pensando em tirar a sua vida porque você pensa que é pecado pedir ajuda. Porque você aprendeu que ser crente é ser forte, ser crente é ser inabalável, ser crente é ser um super humano gospel, revestido de um poder, e você vai sentindo aquela faísca, então ninguém pode ver as tuas fraquezas. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. E você vive preso a isso. E aquela mulher viveu 12 anos aprisionada naquela situação, sem saber para quem pedir ajuda. Segundo, decida romper com o humanamente possível. Gente, isso aqui é muito interessante. A gente é muito tendencioso a viver dessa forma aqui. Não, pastor, nós somos crentes, mas olha, veja bem, existem padrões, a gente tem que, muitas vezes, viver, Deus faz, né, mas... e a gente fica ali, a gente não avança, porque a gente tem medo, porque a gente sempre tenta andar sobre as águas com os nossos próprios pés, e a gente esquece que para andar sobre as águas, ou você entende que é Jesus que está te chamando para andar, ou não tem jeito, você vai afundar. Quantas e quantas vezes nós vivemos presos ao humanamente possível, e o texto vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, e eles não puderam resolver o seu problema. Pastor, então com isso você quer dizer que a gente nunca mais precisa ir no médico, porque agora... Estou dizendo nada disso. Estou dizendo que o médico nunca vai ter a última palavra. E se ele tem tido a última palavra, então você precisa romper com isso. A médica falou para a Bebinha que ela não durava 3 meses, tá? Porque a Bebinha, depois de 1 ano, ela decretou a morte da Bebinha. 3, 4 meses para a senhora é muito. E ela está aqui viva, sem nenhuma sequela e nenhum resquício do que estava matando ela. Não é, Bebinha? Ou é um robô que está aí no teu lugar? Não, ela aí, ó, ela está viva. Não é um clone, não é um robô, é um ser que decidiu não aceitar como última palavra a palavra de um médico. Porque aquela mulher gastou tudo que ela tinha e os médicos não fizeram nada. E se ela tivesse falado, então eu vou me entregar, porque
se eles não podem fazer mais nada, acabou. Com Deus, a última palavra é a dele. E inclusive ele vai usar o médico, sabe para quê? Para fortalecer a tua fé. Eu explico. Sabe o dia que você normalmente vai romper com o humanamente possível? Quando o médico diz para você que aquilo não tem mais jeito. Quando ele chega para você e fala assim, ó, não tem mais cura para você. Não tem mais tratamento para você. Não tem mais nada a ser feito para você. O dia que chega lá, aí é o ponto da decisão. Ou você se rende e se entrega àquela palavra e aceita aquilo, e a Bíblia diz que aquilo que o homem imagina ele é, então você passa a tornar aquilo a sua realidade, não busca mais nada além daquilo e se entrega. Ou é quando você tem a oportunidade de decidir romper com o humanamente possível e diz, Senhor, esse médico disse o que ele estudou para me dizer, eu agora quero ouvir o que o Senhor tem para me dizer com relação a isso. Eu não vou me render à palavra de um homem. Só podemos nos submeter, nos render à palavra do soberano. Se Deus falar, nós nos calamos. Enquanto Ele não falar, nós continuaremos clamando dia após dia, até que a palavra final de Deus seja dita pela própria boca dele para nós. Não estamos dizendo aqui que a medicina é ruim, tá? Vale explicar isso aqui de novo. Mas ela nunca é, nunca foi e nunca será a última palavra quando se tratar de impossibilidades. Porque diante das impossibilidades, Deus remove as duas primeiras letras, tornando possível, porque Ele disse que tudo é possível àquele que crê. Terceiro, decida romper com o medo. E quando eu estava escrevendo sobre isso, veio à minha mente algo interessante. Eu vou perguntar aqui para ver se eu não estou tão errado. Você só levanta a mão se você quiser. Teve alguma vez que você foi buscar algo de Deus, mas você ficou com medo que talvez aquilo não ia acontecer, e aí você recuou? Tirando eu, teve mais alguém que já passou por isso? Ah, então é normal, eu pensei que era só comigo. Obrigado. Eu estava pensando que era só eu que passava por isso. Vamos pensar aqui. Tem algo mais estúpido do que o que essa mulher fez? Vamos pensar, ela foi lá, foi no médico, os médicos fizeram tudo, não resolveu. Aí ela tem a brilhante ideia que ela vai tocar na borda do manto de Jesus, então a cura ia vir sobre o fluxo de sangue dela. Faz algum sentido para vocês isso? Mas na verdade é isso que faz todo sentido. Sabe quando você consegue romper com o medo verdadeiramente? Quando você está disposto a crer nas coisas mais estúpidas, humanamente falando, para ter uma experiência sobrenatural com Deus. Quando tocar na borda do manto de alguém, faz com que eu seja curado de algo clinicamente impossível de ser superado apenas em tocar em um tecido. Ah, mas Jesus, ele não podia ter feito diferente? Não, na verdade, eu acredito que Jesus permitiu essa situação para que a gente aprendesse algo extremamente importante. Ela rompeu com o medo da vergonha, com o medo da impossibilidade, com o medo de talvez nem ser curada. Não tinha chance dela não ser curada? E se ela tocasse lá em Jesus e não acontecesse nada? Mas sabe o que aconteceu com ela? Ela decidiu que não importava mais se não desse certo, porque na verdade já estava tudo dando errado.
Parece tão óbvio, mas eu quero dizer para você uma coisa. Sabe aquela história do Tiririca? Você vai entender essa ilustração do Tiririca, você nunca mais vai esquecer. Lembra por que ele falou para votar nele? Vota no Tiririca, porque pior que tá, não fica. Lembra disso? Tinha algo pior para acontecer com essa mulher? O que custava para ela tentar fazer algo diferente? Ah, mas e a vergonha que ela ia ter de não ser curada? Mas ela já estava doente. Às vezes nós estamos com medo de pensar que algo não vai acontecer, mas a gente se esquece que na verdade aquilo já está acontecendo. E a chance que eu tenho de mudar aquela situação pode ser única. E eu fico me limitando a falar, mas e se eu for na frente e não acontecer nada? E a gente sempre pensa de maneira tão negativa, tão contrária. Não é mais fácil eu pensar, puxa, e se hoje eu for lá na frente e Deus me curar? Porque eu já vivo tão doente. Vai que hoje é o meu dia. Você percebe que o contexto é o mesmo, só muda a maneira de enxergar? Normalmente, a gente se entrega. Normalmente, a gente já se entrega antes de tentar. A gente não decide pela possibilidade de Deus nos mudar a história, de nos curar, de mudar a situação que a gente está vivendo, porque a gente já se prendeu ao que é mais fácil. Mesmo que o mais fácil seja tudo aquilo de difícil que eu estou vivendo. Então eu prefiro continuar doente a tentar romper em fé e tentar viver uma nova experiência com Deus. Rompemos com medo quando o perfeito amor de Cristo passa a inundar os nossos corações. Sabe quando você vai romper em fé? Eu vou falar um negócio difícil para você aqui agora, mas com muita responsabilidade. Você vai romper em fé quando você entender que a tua angústia, a tua dificuldade, a tua dor, a tua doença, o teu problema, a tua luta não significa mais nada para você, senão somente o amor e a misericórdia que Deus derramou sobre a tua vida. Quando isso for verdade para mim ou para você, qualquer coisa se torna possível. Sabe por que muitas vezes a gente não alcança algumas coisas em Deus? Porque a gente dá muito valor para aquelas coisas. Porque a gente valoriza mais a doença que a gente enfrenta do que o perdão dos pecados que a gente recebeu na cruz. Porque a gente valoriza mais a tristeza que a gente está vivendo do que a salvação e a vida eterna que Jesus nos deu no sacrifício dele. Porque a gente valoriza mais a angústia e a tristeza do que o amor que ele colocou sobre as nossas vidas quando um dia nós entregamos o nosso coração para ele. Enquanto você e eu valorizarmos mais as coisas e o contexto que nós vivemos do que tudo aquilo que Jesus fez na cruz por nós, nós não estamos preparados para romper com o medo, e a gente sempre vai viver limitado a algumas fagulhas de milagres e bênçãos que vão poder estar acontecendo à nossa volta. Eu estou falando isso para você com muito temor de Deus. Eu não estou aqui hoje para falar para você que agora você tem a solução de todos os teus problemas. Eu estou aqui para falar para você que em Deus você sempre teve a possibilidade de viver a manifestação do sobrenatural dele, porque ele prometeu estar do seu lado todos os dias da sua vida, e porque quando você se converteu, você se tornou templo do Espírito Santo. Ou seja, Deus nunca te deixou sozinho, ele sempre esteve do seu lado. Mas às vezes é tão mais fácil acreditar no que os meus olhos enxergam do que decidir sentir a presença que sempre prometeu estar ao meu lado em todo o tempo. Eu não estou dizendo que tudo que você acredita está errado, a não ser que esteja diferente da Bíblia, daí está errado mesmo.
Mas às vezes a maneira como nós enxergamos algumas coisas está tão distorcido, e a gente fica perguntando se de fato Deus existe, porque parece que Ele nunca faz nada ao nosso favor. Gente, Deus continua sendo Deus, e Ele vai continuar fazendo o que Ele quer fazer, e quando nós abrimos o nosso coração para Ele, e dizemos assim: Senhor, eu creio que algo novo pode acontecer na minha vida, eu creio. Aí você vai dizer: pastor, aí você vai dizer então, aí tudo vai acontecer. Não, na verdade você só está dizendo que crê. Aí ele diz: que bom, agora eu sei que tudo o que eu quiser fazer na sua vida vai acontecer conforme a minha vontade. Porque romper em fé não é você ter tudo o que você quer, é você crer que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele deseja na tua vida, porque você decidiu crer que Ele é Senhor, e que a vontade dEle se manifestando no teu coração, na tua vida, vai ser o maior presente que você já poderia ter recebido um dia de alguém. Uma das coisas que mais nós precisamos romper com o medo é o medo das incertezas, do que vai ser o nosso amanhã, se nós não estivermos no controle absoluto. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, e se Deus nunca me der o que eu estou pedindo? E aí talvez a resposta mais adequada sempre vai ser essa: e se Deus te der tudo o que Ele deseja te dar? Você está disposto a abrir mão do que você quer? Vou falar até uma frase estranha agora: para deixar Ele querer por você? Para transformar a vontade boa, perfeita e agradável dEle na sua realidade? Você está disposto a chegar e falar assim: Deus, o que eu mais queria na minha vida é casar, ou é ter uma casa, ou ter um filho, ou ter um emprego, não importa, o que eu mais quero nesse mundo é isso. Eu vou falar um negócio aqui, mas com muito temor de Deus, até porque Ele me fez mudar a mensagem nos 45 minutos do segundo tempo. E quando essas situações acontecem comigo, e quem me conhece sabe que eu sou extremamente chato com o que eu vou falar, como eu vou preparar, o que eu vou fazer. Deus mudou meu texto. O texto não é meu, é dele, né? Na verdade a palavra é dele, mas Ele mudou o texto que eu havia separado para pregar. Quando você está disposto a trazer diante do altar dEle o maior bem que você possa acreditar que você possui na sua vida, que pode ser até o desejo do teu coração, e você está disposto a falar assim: Senhor, eu quero entregar hoje aqui esse bem, eu estou entregando aqui, o maior desejo do meu coração, eu estou entregando hoje no teu altar, e eu quero aceitar a tua vontade para a minha vida a partir de hoje. Eu nunca mais vou te perguntar sobre isso aqui que eu estou te entregando hoje, porque é seu, eu não quero mais pensar sobre isso. Deus hoje pretende realizar algo muito especial, mas Ele precisa assumir o controle. E se você não estiver disposto a deixar Ele assumir o controle, você vai continuar angustiado. Último, decida romper com o anonimato e dê glórias a Deus. Batata falou: puxa vida, eu fui lá e dei o testemunho,
E aí tal, aconteceu assim, a luta veio, né? Estava lá congelado lá, o pessoal dando uma gelada nele no trabalho. E eu costumo dizer o seguinte: nós não podemos temer aquilo que de bom Deus está fazendo na nossa vida. Eu não devo ter medo de compartilhar. Aí você vai dizer, mas o que tem a ver essa mulher aqui, dela testemunhar? Gente, Jesus parecia aqueles pastores de igreja de televisão no dia que essa mulher foi curada. Fulano, vem cá, vem cá, vem cá. Diga o seu nome, o seu bairro, da onde você vem. Não, não, Jesus, deixa quieto. Não, vem cá. Você tirou o poder de mim. Você buscou algo de mim e agora não está disposta a dizer para todo mundo o que eu fiz por você. Foi isso que Jesus fez. Mulher, você acabou de ser curada e você vai sair de fininho. Olha o que eu acabei de fazer na tua vida, saiu virtude de mim. Você sabe o que significa isso? No sentido do que Jesus disse? Da minha essência foi transferido algo para a tua vida que mudou a tua história. Virtude de Jesus, poder de Jesus, poder de Deus foi dado àquela mulher por uma atitude de fé. Ela pensou que ia sair de fininho, mas ela já estava testemunhando muita coisa. Uma mulher tocar no manto de um homem, no meio de uma multidão, todo mundo se comprimindo para tocar em Jesus, ela vencendo todas as barreiras da física, empurrando para lá, para cá. Eu preciso tocar na borda do manto desse homem, porque eu vou ser curada. Ela estava disposta a dar graças a Deus, mesmo ainda ela não sabendo disso. E sabe quando eu vejo que o testemunho dessa mulher foi eficaz? Quando Jesus fala a última frase do texto que nós vemos no contexto ali de Lucas 8. Vá em paz, a sua fé te salvou ou te curou. Jesus estava dizendo assim: olha, pode ir, está feito. O que você veio buscar, eu te dei, porque você decidiu abrir mão de tudo que te impedia de me buscar. Nós vemos na Bíblia não só o exemplo dessa mulher, mas de muitos outros. E é legal Jesus, como ele trabalhou essa história, ele vai perguntando: quem é que tocou em mim? Os discípulos já começaram a falar: ô Jesus, está de brincadeira? Você está brincando com a gente? Quem é que tocou em você? Mais de 1.000, 2.000 pessoas aqui à sua volta, e o Senhor quer saber quem foi que te tocou? E aqui, gente, tem um princípio profundo aqui, que se você decidir acreditar nele, receber ele para a tua vida, vai fazer muita diferença. Existe uma grande diferença entre tocar Jesus e tocar em Jesus. Tocar na veste é fácil. Tocar no coração de Deus é só quando você se rende completamente aos pés dele. É só quando você se desfaz completamente de você. Você se esvazia de você completamente. E aí você de fato toca o coração de Deus, porque a Bíblia diz que é um coração quebrado, quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Se tem algo que Deus não pode rejeitar, até porque a sua palavra já diz, é quando alguém chega diante do altar dele, quebranta o seu coração, moe o seu coração, e moer o coração, se despedaçar, é abrir mão da sua própria existência,
para ter a vida de Deus se tornando plena em sua vida. Aonde você diz: Senhor, eu não existo mais, mas eu sei que o Senhor pode existir através de mim a partir de hoje. Eu sei que a tua vida hoje pode ser a minha vida, e eu posso viver os milagres que o Senhor tem para que eu viva. Quem é que me tocou? Quem é que tocou o meu coração? Quem é que fez sair virtude de mim? Porque o seu coração está tão rendido que eu não posso resistir, não fazer algo por essa pessoa. O sentido melhor desse texto seria esse, porque foi isso que aconteceu com aquela mulher. E ele diz: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Jesus está dizendo: alguém me surpreendeu. E não é uma surpresa ligada à onisciência de Deus, é uma surpresa boa, que Deus decide sentir por nós. Existe um ramo da teologia que obviamente Deus conhece todas as coisas e sabe de tudo, é onisciente. Mas Deus tem o poder, se Ele decidir assim, de não querer tomar ciência de determinado fato. Não estou dizendo que eles estão certos, estou trazendo essa ideia para cá, só para pensar o seguinte: é possível Deus decidir se surpreender com uma atitude minha? Sim, é possível, porque Ele é Deus, Ele pode. Mas mesmo sabendo de tudo? Sim, porque Ele pode decidir fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso, porque a gente sempre lida com informação. Deus está acima disso. O que eu quero dizer? Que Deus pode decidir se agradar em ter uma boa surpresa de acordo com uma determinada atitude que você venha a ter diante do seu altar. Mas significa que Ele não sabe? Não, Ele sabe, mas ainda assim Ele se alegra. Vou dar um exemplo aqui agora. Olha, gente, entendam a proporção para não se tornar algo absurdo. Os mais novos talvez não se lembram muito. Quem assistiu Chaves aqui? Beleza. Quem já riu 10 vezes de um episódio que repetiu 600 vezes no Silvio Santos, do Chaves, mesmo quando você já sabia o que ia acontecer? Eu sempre, não tem uma vez que eu não rio com o Chaves, com o Seu Madruga e companhia. O que eu quero dizer? Que Deus, mesmo já sabendo tudo o que acontece, Ele escolhe se alegrar quando a minha decisão é de rendição aos seus pés. Por mais que Ele já saiba tudo, Ele fala assim: eu gosto quando isso acontece. Eu gosto quando meu filho ou minha filha se rende aos meus pés. Eu gosto disso. Eu me alegro quando isso acontece. E isso torna a relação com Deus profunda. Porque eu sei que toda vez que eu chegar diante dEle, eu posso causar uma boa sensação, uma boa surpresa no coração de Deus. Por mais que antes da palavra ter saído da minha boca Ele já soubesse, mas é como se Deus falasse assim: puxa, que legal, hoje Ele vai tomar aquela atitude, hoje Ele vai decidir mudar de vida, hoje a decisão dEle vai fazer com que o sobrenatural se rompa na vida dEle, e ele vai começar a viver experiências extraordinárias, porque Ele já sabe de tudo isso, e Ele anseia que nós vivamos a sua vontade. Mas não é um anseio de falta de conhecimento ou de inquietação, mas num desejo de completude. Deus quer ver a vontade boa, perfeita e agradável dEle se manifestar na nossa vida. E aquela mulher se tornou esse testemunho, porque todo mundo olhou, e aí a história dela se tornou notória. Peraí, puxa vida, que coisa maravilhosa!
que mulher ousada. Quantas outras pessoas talvez à volta dela não tenham tomado a mesma atitude depois e tenham recebido as mesmas bênçãos da parte de Deus, porque o exemplo dela ficou notório. Nós temos que romper com o anonimato. Ah não, eu vivo a minha vida cristã, mas não vou ficar falando nada para ninguém, porque senão vai que as pessoas vão ter inveja, daí o diabo vem e rouba. Meu irmão, então você não é crente, você é místico, você é macumbeiro, você está fazendo simpatia, você está fazendo... Crente, a bênção de Deus, o diabo não toma. Se Deus te curou, Ele não vai descurar você. Então para com essas crendices de macumbeiro. Meu irmão, você sai do espiritismo e não se desfaz do Egito. Para com essas crendices de macumbeiro. Não, vou falar que vão botar olho gordo. Ah, por via das dúvidas eu vou botar um copinho de carvão e de sal grosso atrás da porta. Para com isso. Se você é crente, Deus te curou, está curado, capeta nenhum tira, homem nenhum tira, porque o que Deus faz é absoluto, é sublime, soberano, supremo, definitivo, pleno. Deus não muda nada daquilo que Ele faz na nossa vida. Então manifeste o que Ele está fazendo. Diga para as pessoas que a bondade de Deus está se manifestando na tua vida. Para de ficar com medo de testemunhar, porque senão que os irmãos vão ficar, vai que depois eu não fui curado. Ou você foi ou você não foi. Ah, mas e se eu for fazer o exame, Deus vai achar que eu estou duvidando. Não, faça o exame e mostra, porque aí até um incrédulo se rompe e se converte e se rende. Precisamos testemunhar das experiências que Deus tem nos proporcionado, livramentos, curas, provisões e tantas outras ações maravilhosas que só podem vir pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Concluo com uma pergunta: você está disposto a romper consigo mesmo para viver o sobrenatural de Deus? Seu maior inimigo é você mesmo, não são as pessoas, não é o diabo. As pessoas até podem nos desmotivar, fala uma palavra estranha e você não fica lá abalado, ou o diabo fala um negócio. Seu maior inimigo é você, que você tem que se desfazer de você mesmo para viver tudo aquilo que o Senhor deseja que você viva. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça.